Meu nome é Marco Fisme, minha carreira, eu trabalho com educação, minha carreira acadêmica até uma carreira um pouco tortuosa. Eu comecei como estudante de medicina há muitos anos atrás, eu fui a primeira pessoa na família a fazer medicina. Foi um momento super emocionante para minha mãe, ela chorou, nós nos abraçamos. Eu comecei a assistir aulas, detestei, saí da medicina. Foi um momento muito emocionante para minha mãe, ela chorou. Ela não me abraçou durante algum tempo. E aí depois eu fazia engenharia, economia, matemática. Foi uma carreira meio tortuosa mesmo, mas o que eu fiz o tempo inteiro, durante 17 anos e toda a faculdade, foi dar aula, ser professor. Eu sou antes de qualquer outra coisa, eu sou professor. Fundei o Descomplica há alguns anos atrás, com essa ideia básica e bem importante de trabalhar com educação, no caso baseado em vídeo, no caso pela internet, no caso com distribuição em larga escala, mas antes de tudo isso, com educação, para resolver um problema. E é muito importante, aqui o papo é muito de empreendedor para empreendedor. Quantos empreendedores tem aqui? Levanta o braço. Excelente, né? É um papo mais de empreendedor para empreendedor. Eu acho que não tem certo e errado. Eu acho que tem o que funcionou para mim, o que deu certo para mim, e eu vou agora compartilhar com vocês o que funcionou comigo. Que pode dar certo com vocês, pode dar completamente errado para vocês, mas é importante compartilhar, e essa atmosfera é absolutamente essencial. E desde o início o Descomplica existe para resolver um problema. E um problema relacionado com a educação, mais especificamente com entrada na universidade, né? Tem o Enem esse ano tem quase 9 milhões de inscritos para um pouco mais de 200 mil vagas. A maioria das pessoas que conseguem essas vagas é quem paga muito caro por cursinhos preparatórios, infelizmente, né? E, infelizmente, a maioria das pessoas que não tem dinheiro para pagar caro por cursinhos preparatórios não tem acesso às melhores universidades do país. Isso é um problema muito claro, muito específico, muito sério e que nós resolvemos resolver, né? A ideia era sempre essa. A ideia foi essa. E nós tínhamos muito claramente, desde o início, quais eram as metas e quais eram as métricas, o que nós tínhamos que validar. E é muito importante, empreendedor para empreendedor, que não interessa qual estágio, você está sempre validando alguma coisa. Seja very early stage, Series A, Series B. A grande pergunta é, o que eu preciso validar agora? Se não está claro para você o que você precisa validar agora, você não sabe para onde remar. Você não sabe para onde você está dirigindo. E o que nós queríamos validar era muito claro. Número 1, será que nós conseguimos criar uma audiência em larga escala pela internet? Sim ou não? Número 2, será que nós vamos conseguir engajar essa audiência? Porque não basta ter a pessoa entrando uma vez, é educação. Ela precisa entrar toda semana. Será que eu consigo criar uma audiência? Será que eu consigo engajar essa audiência? E claro, é uma empresa, é uma startup. Será que nós vamos conseguir monetizar essa audiência engajada? Era muito claro e é muito claro para a gente o que nós precisamos medir, o que nós queremos validar. E é muito importante aqui lembrar de algumas coisas, e era muito claro para a gente no início, eu não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir fazer aquilo. Às vezes nós queremos contratar mais gente, acha que não vai dar para fazer tudo isso. Eu gosto muito dessa frase da Christiana Wood, que ela é uma pessoa de produto, trabalhou como produto no LinkedIn, como General Manager na Zynga. Eu adoro isso. Muitas vezes o problema não é que a gente tem pouca gente. Muitas vezes o problema é que nós temos muitas prioridades. Muitas vezes nós temos... quantas prioridades você tem? 10. Não, você não tem 10 prioridades. Você tem uma prioridade. Quantas pessoas você vai precisar para resolver essa uma prioridade? Não tantas assim. Se você tem 10 prioridades, você vai achar que você precisa de mais dinheiro, você vai achar que você precisa de mais pessoas, você vai achar que você precisa de mais tempo. Tudo isso porque você tem prioridades demais. Reduz um pouco isso e você vai descobrir que você tem dinheiro suficiente, que você tem gente suficiente para executar aquela prioridade, para resolver aquele problema. E muito se fala sobre Product Market Fit, né? Se você lê sobre startups, tem muito sobre Product Market Fit, e você está procurando Product Market Fit. E eu gosto de dar um passo para trás nessa hora, e eu gostei de dar um passo para trás, alguns anos atrás, para entender o Founder Market Fit. Antes do Product Market Fit, Founder Market Fit. Você como fundador, você como empreendedor, o quanto você conhece do teu mercado? E a resposta sempre vai ser não o suficiente. Por mais que você estude, eu trabalhava com educação já há 15 anos, quando nós fundamos o Descomplica, e a resposta é não o suficiente. Porque a cada ciclo que você passa, do very early stage, para o early stage, para o Series A, para o Series B, eu não preciso nem explicar para ninguém o quanto o mercado muda e o quanto a dinâmica muda, e o quanto você, como founder, precisa encontrar o fit com esse novo espaço que você está percorrendo agora, com esse novo espaço que você quer ocupar agora. Então, antes de se preocupar com o Product Market Fit, que é absolutamente essencial, e você precisa do fit de produto, dá um passo para trás e começa a pensar um pouquinho. O que você pensa muito é o que você acaba fazendo. Então, começa a pensar um pouco mais sobre Founder Market Fit. O quanto você conhece sobre o espaço, o quanto você conhece sobre a dinâmica de mercado, o quanto o teu mercado conhece sobre você.
O quanto você precisa ser uma pessoa que tem que, sim, ser conhecida pelo mercado e entender esse mercado para poder operar. E aí aquelas grandes perguntas, primeira delas, será que é possível criar uma audiência? No nosso primeiro ano, a gente tinha lá 100 mil uniques mês. Caramba, a gente conseguiu 100 mil uniques mês. Tem que ter paciência. Não vai ser provavelmente no primeiro mês, nem nos primeiros 6 meses. Demora um pouco. Daqui a pouco eu vou colocar ali uma frase, mas já quero adiantar. Paciência é grosseiramente subestimado. As pessoas, elas querem, todo mundo quer andar rápido, startup, você faz histórias maravilhosas. É importante ter um pouquinho mais de paciência sempre. E no primeiro ano a coisa começou a andar um pouco devagar, no segundo ano a coisa melhorou, e aí quando chegou ali a gente teve 800 mil uniques no Peak Season ano passado, que legal, um mês com 800 mil alunos. Esse ano no Peak Season nós tivemos mais de 1.300.000 alunos. E a grande pergunta é, eu tenho paciência para chegar a 2 milhões, a 3 milhões, a 5 milhões? Porque essa é claramente a nossa meta, gerar audiência? Sim. É para isso que nós trabalhamos? Sim. E o que vocês precisam pensar, e o que funcionou para a gente, de novo, não existe certo e errado. Quando você está menor, a métrica não é a mesma de quando você está um pouquinho maior. Nós gostamos de trabalhar, sempre que nós lançamos uma funcionalidade nova, com métricas bem simples. A primeira é, durante quantas semanas você vai conseguir ficar aumentando 1% por semana? Durante quantas semanas? Será que você consegue passar 10, 20, 30 semanas aumentando 1% por semana? Faz a conta rápida aí. Se você passar um ano aumentando 1% por semana, você aumentou bastante, né? Então não pense em multiplicar por 100, multiplicar por 25. No início, 1% por semana, 1% por semana, 1% por semana, toda semana. Depois que você crescer um pouco mais, vai começar a ficar mais difícil aumentar 1% por semana, toda semana. A pergunta é, quanto tempo vai demorar para dobrar de tamanho agora? Vai demorar mais 3 meses, vai demorar mais 6 meses, vai ter que dobrar de tamanho. E a meta nunca é, no nosso caso, eu quero aumentar 7 vezes, eu quero aumentar 20, claro que a gente quer. Mas o processo não é esse. O processo é, quanto tempo vai demorar, lançou a feature, quanto tempo você consegue aumentar 1% por semana, 1% por semana, sem parar? Já ganhou um pouquinho de escala. Quanto tempo demora para dobrar de tamanho, dobrar de tamanho, dobrar de tamanho, dobrar de tamanho? Pensa nisso, isso facilita o raciocínio. Primeira pergunta, criar audiência. Segunda pergunta, engajar a audiência. Há um tempo atrás, perto do lançamento, nós tínhamos mais ou menos 25% das pessoas que voltavam todo mês. Desculpa, que voltavam toda semana. Isso é razoável, mas incomodava um pouco a gente. Não é isso que a gente quer com a educação. Não dá para ter 1/4 dos nossos alunos voltando uma vez por semana. A gente precisa de muito mais do que isso. Então, essa é a métrica de engajamento. Esse cara tem que voltar toda semana. Tem que voltar toda semana. Ele tem que voltar toda semana. Hoje nós temos mais de 1 milhão de alunos entrando no Descomplica todo mês, mais de 1 milhão de alunos estudando com a gente todo mês, e aproximadamente metade deles, 50%, 500 mil alunos, voltando toda semana. Metas claras, métricas claras. Eu quero criar audiência, eu quero engajar a audiência. Eu quero que as pessoas entrem, eu quero que elas entrem toda semana. E é importante que você seja consistente em trabalhar em cima de uma coisa, para que ela continue sempre crescendo. E claro, a grande terceira pergunta é, você consegue monetizar isso? Como é que você vai monetizar isso? E aí você precisa, não interessa o quanto a gente leia sobre isso, e todo mundo lê sobre Unit Economics, sobre as métricas, é muito fácil ler o post no blog. É muito fácil. O post no blog foi criado para ser lido rapidamente e ser super legal. É muito difícil vivenciar, metrificar e continuar balizando isso todo dia, toda semana, todo mês. Esse é um enorme desafio. Continuar, é fácil ler o post, essas aqui são as minhas métricas. É muito difícil executar isso numa rotina bem consistente. Rotina bem consistente de diminuir churn. No nosso caso, a gente tem hoje um churn bastante razoável. Nosso churn em setembro foi 1,43%. Estou até abrindo alguns números aqui, acho que não tem problema. Nosso churn em setembro foi de 1,43%. 1,43% dos nossos alunos deixaram de ser nossos alunos em setembro. A gente quer melhorar esse número. Esse número dá para ser melhor. Mas é importante que você continue trabalhando sem parar em cima de metas claras, que são difíceis de medir. É muito fácil falar, meu churn é 1,43%, mas é difícil medir isso. Dá trabalho medir isso. Você precisa de gente muito boa para medir isso. O nosso Lifetime Value triplicou ao longo dos últimos 2 anos. É muito fácil dizer isso. Sempre, easier said than done. É sempre fácil falar. É importante aumentar o Lifetime Value. E assim, eu quero estressar pontos importantes aqui. Nós conseguimos triplicar o nosso Lifetime Value, quanto o nosso cliente traz para a gente ao longo do ciclo de vida dele, né, do lifetime dele. É incrivelmente difícil medir isso por cohort, por fonte de tráfego, por fonte de aquisição. Você precisa de pessoas muito boas. Nós conseguimos aumentar a nossa receita em 30 vezes. Mas nós não tínhamos como meta aumentar a receita em 30 vezes. Nós tínhamos como meta dobrar a receita, dobrar a receita, dobrar a receita, dobrar a receita.
Você vai ser bem-sucedido se você conseguir dobrar a tua receita todo ano. Durante uns 5 anos você já é bem-sucedido. Já vai ser bem-sucedido. Então vamos parar de pensar em vezes 55. Dobrar a receita, dobrar a receita, dobrar a receita, dobrar a receita. Metas muito claras e não muitas. Você não pode ter 25 metas. Uma meta de audiência, uma meta de engajamento, 3 métricas simples de monetização. É aí para aí que você vai remar. Foi isso que funciona para a gente. E aí, isso imediatamente está falando que é difícil de medir, e a primeira lei do RH nas startups é... E você já ouviu isso muitas vezes, mas eu faço questão de falar aqui. Tenha paciência para contratar uma pessoa espetacular para trabalhar com você. Se você não contratar pessoas espetaculares, principalmente no início, e é muito desafiador, se você não contratar pessoas espetaculares para trabalhar com você, você vai se arrepender muito rapidamente. Nós temos a mania, nós empreendedores temos a mania de achar que nós conseguimos fazer tudo e que nós sabemos fazer tudo. Existe um efeito muito divertido chamado Dunning-Kruger, não sei se já ouviram falar. Isso é um viés cognitivo que diz que se você não sabe muito sobre alguma coisa, você acha que você sabe bastante sobre aquela coisa. Se você não tem muito conhecimento sobre algum assunto, você olha para ele e fala assim, não, eu sei isso. Claro que você acha que você sabe, porque você não sabe nada sobre aquilo. E aí, quando você conversa com alguém que sabe muito, o universo das startups é meio estranho, né? Júnior é o cara que começou a fazer ontem, né? Pleno está fazendo há 6 meses, sênior está fazendo há 1 ano, né? Só que existem pessoas que estão trabalhando em algumas coisas há 15 anos, que estão trabalhando em algumas coisas há 20 anos. E aí, quando você conversa com as pessoas, o efeito Dunning-Kruger aparece, meu Deus, eu não sei nada sobre isso. E é importante, eu gostaria de estressar muito esse ponto aqui, tenha paciência para contratar pessoas espetaculares. Peixe, eu adoro esse cara, o Gary Vaynerchuk, todos deveriam ler mais o Gary Vaynerchuk, adoro esse cara. Paciência é grosseiramente subestimada. Principalmente no universo das startups, eu preciso fazer rápido, eu preciso fazer rápido, eu preciso fazer rápido, e acaba ficando ruim. MVP não é ruim. MVP é um produto minimamente viável, não um produto ruim. Ruim é outra coisa, tá? E a ideia aqui é importante ter um pouquinho mais de paciência para fazer a contratação, porque pessoas espetaculares fazem toda a diferença no teu crescimento. E a segunda lei de RH, e essa é uma lei que dói um pouco o estômago, dói um pouco o meu estômago, e eu já pensei isso algumas vezes, sigo isso, e realmente precisa ter um pouco de estômago para a segunda lei de RH. Eu aprendi isso de um grande empreendedor, e no início eu duvidei, e depois eu falei, putz, não é que esse cara está certo? A segunda lei é difícil. Se você pensou 2 vezes sobre demitir uma pessoa, essa pessoa já foi demitida, essa pessoa vai ser demitida. Demite logo. Talvez demore mais 1 mês, talvez demore mais 6 meses, talvez demore mais 3 anos, mas você vai demitir aquela pessoa, então demite logo. Isso dói um pouco o estômago, isso é difícil. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, não é necessariamente assim. Eu aprendi que, principalmente early stage, pensou a primeira vez, caraca, esse cara, pensou a segunda, esse cara já foi demitido, vai demorar 1 mês, 6 meses ou 2 anos, demite no dia 2. Pensou a segunda vez, demite. Dói o estômago. É importante ter estômago, mas eu acredito nisso, realmente aprendi nisso quase como uma verdade. A gente usa muito, finalizando, a gente usa muito a ideia de startup como montanha-russa. Porque é uma montanha-russa de emoções, um dia você está para cima, um dia você está para baixo. E é verdade. Essa analogia não é horrorosa, não. De fato, é uma montanha-russa. Mas uma analogia que eu gosto muito mais, que eu uso muito mais, é essa aí. Você sabe como é que eu ouvi isso de um outro grande empreendedor? Você sabe como é que um elefante derruba uma árvore? Estou perguntando para vocês, sabe como um elefante derruba uma árvore? Eu não sabia. Ele encosta na árvore, ele encosta e vai andando. E vai andando, e vai andando, até que ele derruba a árvore. E muito mais do que a analogia da montanha-russa, eu gosto muito dessa analogia. Qual é o teu problema hoje? Em que você vai encostar a cabeça? Você vai encostar a cabeça nesse problema, você vai parar e você vai dar mais um passo, dar mais um passo, dar mais um passo, até derrubar a árvore. A grande pergunta é, que árvore vocês têm que derrubar hoje? Obrigado.